do sábado como pretexto, líderes judeus solicitaram que Pilatos apressasse a morte das vítimas, que removesse seus corpos antes do pôr do sol. Pilatos concordou e os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões para apressar a morte deles. Mas Jesus está morto. Os rudes soldados, enternecidos pelo que havia ouvido e visto de Cristo, se obtiveram a quebrar suas pernas. Isso cumpriu a lei da Páscoa. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum dos ossos do corpo, nenhum dos ossos do cordeiro. Números 9, 12. Os sacerdotes e os religiosos ficaram admirados ao verem que Cristo estava morto. Era algo inusitado. Alguém morrer em 6 horas de crucifixão. Os sacerdotes quiseram certificar que Jesus estava morto e sugeriram que um soldado ferisse o lado do Salvador com uma lança. Do corte saíram 2 líquidos diferentes. Um era sangue e o outro era água. Jesus declara, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue. E água. Aquele que viu, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunhou para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos meus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. João 19, 34 a 37. Depois da ressurreição, os sacerdotes fizeram circular o relato de que Cristo não havia morrido na cruz, mas que meramente desmaiara, recobrando mais tarde os sentidos. A ação dos 2 soldados romanos prova que ele já havia estado morto. Se a vida dele já não estivesse extinguido, aquele ferimento teria provocado morte instantânea. Não foi perfuração de lança, nem a dor da cruz que causaram a morte de Jesus. Aquele clamor pronunciado em alta voz. Mateus 27, 50, Lucas 26, 46. No momento da morte, e a corrente de sangue e a água demonstram que ele morreu pela ruptura do coração. Seu coração foi partido pela angústia mental. Foi o pecado do mundo que matou. Presta bem atenção nessa citação que levou Jesus à morte. Não foi a perfuração da lança, nem a dor da cruz que causaram a morte de Jesus. Aquele clamor pronunciado em alta voz, Mateus 27, 50, Lucas 26, 46. No momento da morte, a corrente de sangue e a água demonstram que ele morreu pela ruptura do coração. Jesus morreu pela ruptura do coração. O coração de Jesus partiu. Seu coração foi partido pela angústia mental. Foi o pecado do mundo que o matou. Os discípulos desanimam. Com a morte de Cristo também morreram a esperança de seus discípulos. E eles mal podiam acreditar que Jesus está morto, pois até o fim não acreditavam que ele morreria. Estavam esmagados pela dor, e nada do que ele dissera lhe servia de consolo. Embora nunca tivessem amado seu Senhor, como agora sua fé em Jesus havia morrido. Nunca sua presença tinha sido tão necessária para eles. Os discípulos de Cristo queriam muito dar-lhe um sepultamento honroso, mas não sabiam como se conseguir. As pessoas que eram mortas por traição contra o governo romano deveriam ser sepultadas em um terreno separado para criminosos. João e as mulheres da Galiléia não podiam deixar o corpo de seu Senhor nas mãos de soldados insensíveis para ser sepultado numa tumba desonrada. No momento, eles não podiam esperar favores da autoridade de Deus, nem mesmo tinham alguma influência sobre Pilatos. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos socorreram os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e conheciam Pilatos.
Os dois eram ricos, influentes e estavam decididos a tomar a providência necessária para que o corpo de Jesus recebesse um sepultamento digno. A ajuda de onde menos esperava. José foi ousadamente a Pilatos e pediu que o corpo de Jesus. Só então Pilatos ficou sabendo que Jesus estava morto. O conhecimento da morte de Cristo havia sido propositadamente oculto dele. Ao ouvir o pedido de José, ele mandou buscar o centurião encarregado da crucifixão, de que ouviu um relato sobre os eventos do Calvário, o qual confirmava o testemunho de José. José retornou com a ordem de Pilatos de que entregasse o corpo de Jesus. Nicodemos chegou trazendo consigo cerca de 50 quilos de uma cara mistura de mirra e óleos para embalsamá-lo. Nem mesmo o mais honrado homem de toda Jerusalém poderia ser objeto de tamanha demonstração de respeito na morte. Os discípulos ficaram pasmados. Nem José, nem Nicodemos tinham aceito abertamente o Salvador enquanto ele estava vivo. Essa decisão os teria excluído do Sinédrio, se eles esperassem protegê-lo por meio de influência exerciam sobre o conselho. Entretanto, os astutos sacerdotes neutralizaram seus planos. Jesus tinha sido condenado enquanto José e Nicodemos estavam ausentes. A partir de então, esses dois homens não esconderam mais sua ligação com o Salvador e vieram corajosamente em auxílio dos pobres discípulos. Com a delicadeza e reverência, eles baixaram o corpo de Jesus da cruz. Lágrimas de compaixão caíram ao olharem o corpo, lacerado e ferido. José tinha um sepulcro novo, escavado na rocha, que estava reservado para si mesmo. Como estava localizado perto do Calvário, ele o preparou para Jesus. Ali, com a ajuda de João, eles acomodaram os braços e as pernas feridas e cruzaram ambas as mãos, machucadas sobre o peito, sem pulso. Então rolaram a pesada pedra até a entrada da tumba e ali o Salvador foi deixado a descansar. Quando as sombras da noite iam caindo, Maria Madalena e as outras Maria, quando a sombra da noite iam caindo, Maria Madalena e as outras Marias estavam por ali, perto do lugar de descanso do seu Senhor. Então foram para casa. Descansaram no sábado e obedeceram ao mandamento. Lucas 23, 56. Os discípulos sacerdotes, líderes religiosos, escribas e o povo nunca esqueceram aquele sábado. Os judeus observavam a Páscoa como haviam feito por séculos, enquanto aquele para quem ele apontava jazia na tumba de José. Adoradores enchiam os pátios do templo. Os sumos sacerdotes estavam ali, esplendidamente vestidos. Os sacerdotes, cheios de atitude, realizavam suas tarefas. Alguns dos presentes ficaram inquietos quando o sangue do novilho e bodes foi oferecido pelo pecado. Eles não estavam cientes de que o símbolo tinha encontrado seu cumprimento, que um sacrifício infinito tinha sido feito pelo pecado do mundo. Nunca antes havia testemunhado esse serviço religioso, com sentidos tão conflitantes. Em tudo havia um sentimento de estranheza. O lugar santíssimo estava o lugar santíssimo sempre tinha sido sagradamente guardado de qualquer intruso, mas agora estava exposto aos olhos de todos. O lugar não mais reconhecido pelo Senhor. A exposição do lugar santíssimo encheu os sacerdotes de medo e de uma calamidade inocente. Muitos se voltaram para o estudo da Bíblia. Entre a crucifixão e a ressurreição, muitos olhos insones estiveram estudando as profecias, alguns tendo encontrado provas de que Jesus não era o que afirmava ser, outros pronunciando provas de que ele era o verdadeiro Messias. Ambos investigavam com diferentes objetivos, todos se convenceram da mesma verdade.
A profecia havia se cumprido. O crucificado era o Redentor do mundo. Mesmo entre os sacerdotes, muitos estudaram a profecia e depois da ressurreição reconheceram Jesus como Filho de Deus. Queridos, nós estamos lendo O Grande Conflito. Você tem que ler, tá? Sobre o sacrifício de Jesus. Você tem que ler isto. Nicodemos se lembrou das palavras que Jesus pronunciou naquela noite, no Monte das Oliveiras. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As palavras de Jesus haviam se dirigido, não eram mais misteriosas. Ele sentia que havia perdido muito por não ter estabelecido uma ligação com o Salvador durante sua vida. A oração de Cristo por seus discípulos, a oração de Cristo por seus assassinos e sua resposta ao ladrão moribundo falaram o coração do erudito membro do conselho. Outra vez ele ouviu o último brado: está consumado. Exclamando com palavras de um vencedor, sua fé ficou para sempre estabelecida. O evento que destruiu a esperança dos seus discípulos convenceu José e Nicodemos da divindade de Jesus. Jesus nunca havia atraído tanta atenção das multidões como agora que estava na tumba. As pessoas levaram seus doentes para os pátios do templo. Em todos os lugares eles clamavam: queremos Cristo, o médico. As mãos amistosas de Jesus, que nunca haviam recusado tocar o repugnante leproso para curá-lo, estavam cruzadas sobre o peito. Os lábios que haviam respondido ao pedido do leproso com as palavras: quero, seja purificado. Mateus 8, versículo 3. Agora estavam silentes. Muitos estavam determinados a ter o Cristo vivo entre eles outra vez. Com persistente ansiedade perguntavam por ele. No entanto, os líderes o expulsaram dos pátios do templo. Soldados foram colocados nas sentinelas para afastar a multidão com seus doentes e moribundos. A tristeza esmagava os sofredores em sua decepção. Os doentes estavam morrendo pela falta de um toque curador de Jesus. Nenhum médico podia ajudar. Não havia ninguém com habilidade semelhante daquele que jazia na tumba de José. Para milhares de mentes, veio a convicção de que se havia apagado a grande luz do mundo. Sem Cristo, a terra estava em trevas. Muitos cujas vozes tinham se unido ao clamor: crucifica, crucifica. Perceberam a tragédia que tinha se abatido sobre eles. Quando o povo soube que Jesus havia sido executado pelos sacerdotes, começou a haver indagações. Os detalhes de seu julgamento eram mantidos tão reservados quanto possível, mas relatos sobre a desumanidade dos sacerdotes e líderes religiosos começam a circundar por todas as partes. Pessoas de intelecto convocaram esses sacerdotes e líderes para explicar as profecias. Explicar as profecias sobre o Messias. Enquanto tentavam forjar alguma mentira para responder, passaram a agir como loucos. Não podia explicar as profecias que apontavam para os sofrimentos e morte de Cristo. Os sacerdotes sabiam que estavam enfrentando fortes críticas do povo. Os que tinham sido influenciados por eles contra Jesus estavam horrorizados com suas vergonhosas obras. Esses sacerdotes estremeciam por temer que o próprio Cristo ressuscitasse dos mortos e aparecesse perante eles outra vez. Lembrando-se de que ele tinha dito: destruam o templo e eu o relevantarei em 3 dias. João 2, versículo 19. Judas tinha relatado a eles as palavras ditas por Jesus nas últimas viagens a Jerusalém. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres deles. Condenaram à morte e entregue aos gentios para que o crucifiquem no 3º dia.
ele ressuscitará. Mateus 20, versículo 18, 19. Lembre-se de que até ali as predições de Cristo tinham se cumprido. Quem poderá dizer que esta também não acontecerá cumprida? Eles queriam afastar esses pensamentos, não conseguiam. A imagem de Cristo vinda à mente deles, sereno, sem queixas, diante de seus inimigos, enfrentados sem reclamar. Seus insultos e abusos. Uma avassaladora convicção sobre eles veio, de que aquele era filho de Deus. A qualquer momento ele poderia estar diante deles, o acusando, passando do acusador. O que fora morto exigindo justiça na morte dos que o assassinaram, embora não quisesse pensar pela sorrateira da parte de um gentil. Por temor de contaminação, naquele sábado, eles tiveram o grande conselho. Uma reunião a respeito do corpo de Cristo. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigindo-se a Pilatos, eles disseram: Senhor, lembra-nos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo. Diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como achar melhor. Mateus 27, 62 e 65. Os sacerdotes deram instruções quanto à segurança do sepulcro. Uma grande pedra tinha sido colocada sobre a entrada. Por toda a parte foram colocadas cordas sobre as quais foi aplicado o selo romano. Uma guarda de 100 soldados foi colocada ao redor da tumba para evitar que alguém a tocasse. Era tanto a segurança que Jesus foi selado em uma sepultura que parecia que ele ficaria ali para sempre. Os esforços que eles fizeram para evitar a ressurreição de Cristo são os argumentos mais convincentes para comprová-lo. Quanto maior o número de soldados colocados em sua volta da tumba, mais forte era o testemunho de que ele tinha ressuscitado. Todo o poder romano foi incapaz de manter o Senhor da vida confinado à sepultura. A hora de sua libertação estava próxima. O Senhor ressuscitou. A noite do primeiro dia da semana tinha passado lentamente. Cristo ainda era prisioneiro de sua tumba. O selo romano estava intacto. Os guardas romanos se mantinham em alerta. Se tivesse sido possível, o príncipe das trevas teria mantido a tumba que guardava o Filho de Deus selado para sempre. Mas poderosos anjos celestiais estavam à espera para saudar o príncipe da vida. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Mateus 28, 2. Os brilhantes raios da glória de Deus iluminaram seu caminho. Sua aparência era como relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Esse mensageiro era um anjo que ocupou a posição de Satanás, que Satanás perdeu. Quando ele afastou a pedra, parecia que o céu descia à terra. Os soldados ouviram remover a pedra, como ela fosse um seixo, e ouviram exclamar: Filho de Deus, sai para fora! O teu pai, Filho de Deus, sai para fora! O seu pai está chamando. Eles viram Jesus sair do sepulcro. Ouviram proclamar sobre a tumba aberta: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao sair em glória e majestade, a multidão de anjos o saudou, com cânticos de louvor. Ao verem os anjos e o Salvador glorificado, os guardas romanos desmaiaram, ficando como mortos.
Quando já não podia ver mais o cortejo celestial, eles se levantaram e cambalearam, como se estivessem bêbados.